Olá a todos, estamos aqui mais uma vez reunidos para o estudo sistematizado da doutrina espírita. Mas antes de nós iniciarmos o estudo, nós vamos ler uma mensagem do livro Vinha de Luz, Francisco Canto Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Não faltam recursos de trabalho espiritual a todo irmão que deseje reerguer-se, aprimorar-se, elevar-se. Lacunas e necessidades, problemas e obstáculos desafiam o espírito de serviço dos companheiros de fé em toda parte. A ignorância pede instrutores, a dor reclama enfermeiros, o desespero suplica orientadores, onde, porém, os que procuram abraçar o trabalho por amor de servir. Com raras exceções, observamos na maioria das vezes a fuga, o pretexto, o retraimento. Aqui há temor de responsabilidade. Ali, receios da crítica, acolá, pavor de iniciativa a benefício de todos. Como poderá o artista fazer ouvir a beleza da melodia se lhe foge um instrumento? Nesse caso, temos em Jesus o artista divino e em nós, outros, encarnados e desencarnados, os instrumentos dele para a eterna melodia do bem no mundo. Se algemamos o coração ao medo de trabalhar em benefício coletivo, como encontrar serviço feito que tranquilize e ajude a nós mesmos? Como recolher felicidade que não semeamos ou amealhar dons de que nos afastamos suspeitosos? Onde esteja a possibilidade de sermos úteis, avancemos de ânimo forte para a frente, construindo o bem, ainda que defrontados pela ironia, pela frieza ou pela ingratidão. Porque, conforme a palavra iluminada do apóstolo aos gentios, Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, amor e moderação. Este é o comentário de Emmanuel para a passagem de Timóteo, porque Deus não nos deu o espírito de amor, mas de fortaleza, amor e moderação, de Paulo aos Timóteo. A mensagem chama-se de ânimo forte. Então vamos elevar os nossos pensamentos ao Mestre Jesus, e aos benfeitores da espiritualidade que orientam esse trabalho, que possam envolver a todos nós, para que tenhamos paz, harmonia em nossos corações, equilíbrio, para que possamos assimilar a mensagem e tenhamos ânimos para servir na seara do Cristo. Fica conosco Jesus, agora e sempre. Então hoje nós vamos trabalhar, estudar, refletir e aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita, esse estudo sistematizado, tomo 1, e hoje nós vamos estudar sobre as obras básicas do Espiritismo e também nós vamos falar um pouquinho sobre os expoentes do Espiritismo nascente. Então vamos iniciar passando o próximo slide. Quais as cinco perguntas mais importantes da nossa vida? O que é que nós questionamos no nosso dia a dia? De onde vim? É uma delas. Quem sou eu? O que sinto? Por que o meu sofrimento? Por que sofro? Para onde vou? São questões que nos acompanham no nosso dia a dia. Quando nós refletimos, quando a gente passa por algum acontecimento, algum sofrimento, a gente sempre faz a pergunta, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou sofrendo nesse momento? Por que esta dor apareceu para mim? O que sinto, porque minhas angústias, meus temores, as minhas tristezas, que às vezes eu não encontro explicação, Quem sou eu, afinal? O que é que eu estou fazendo aqui? Qual é o meu objetivo de estar aqui no meu dia a dia, nessa família? Para onde eu vou? Quando eu acabar essa encarnação, essa vida que eu estou vivendo agora, o que é que acontece depois? Será que é só isso? A gente ter uma ideia de finitude dessa existência, que nós estamos só aqui agora, nos trazem muitas angústias. Essas questões aqui levantadas, elas são importantes, que nos fazem refletir, são questionamentos que nós temos diariamente, que nos acompanham. E a doutrina espírita, a codificação espírita, ela nos traz esclarecimento sobre todas essas questões, muito importantes. Ela nos remete
ela nos orienta, né, nos faz entender os nossos objetivos aqui, as nossas dores, né? Então, o Espiritismo nos veio clarear, nos veio trazer informações, né, muito importantes para a nossa vida, né? E as obras básicas do Espiritismo, né, que foi trazida por Allan Kardec, através da sua codificação, né, do seu trabalho, né, primoroso, né, nos dá essas informações, nos dá as respostas que tanto buscamos para nossas vidas. Então, vamos no próximo slide. Eu vou trazer aqui para vocês um pequeno documentário que a Federação Espírita Brasileira criou, né, explicando um pouco do Espiritismo, né, e relembrando um pouco dos estudos passados que já ocorreram, né, para que eles estão começando agora, estão participando hoje do estudo, é uma forma de aprender um pouquinho, né, relembrar também para aqueles que já conhecem, né? Então vamos ver um pouquinho desse documentário aqui, por favor. Paris, século XIX. Um pedagogo renomado descobre os fenômenos psíquicos. Veja como Allan Kardec codificou o Espiritismo. No século XIX, em Paris, um estranho fenômeno despertou o interesse do professor Hippolyte Léon Denisard Rivail. As reuniões de mesas girantes ganhavam cada dia mais adeptos, mas ninguém conseguia explicar como as mesas podiam responder a perguntas fazendo ruídos e movendo-se no ar, sem apoio algum. No meio do século XIX, as pessoas se reuniam em festas sociais e durante as comemorações elas se encontravam em torno de uma mesa e faziam perguntas para as mesas. E as mesas, através de pancadas, respondiam sim, não, às vezes algumas até chegavam a levitar. E as pessoas passaram então a fazer perguntas com respostas um pouco mais longas e cada pancada correspondia a uma letra. E elas iam anotando as letras para ter a resposta completa. Apesar dessas perguntas serem bem frívolas, a coisas do cotidiano mesmo, sem muita importância, as respostas eram respostas inteligentes, tinham umas frases completas, bem formadas, e isso intrigou muito os cientistas da época. Cheio de questionamentos sobre a vida, a morte e o destino do homem, Rivail elaborou perguntas que foram respondidas pelos espíritos. O pesquisador adotou o nome de Allan Kardec e publicou as perguntas e respostas em O Livro dos Espíritos. Foi a primeira obra da doutrina espírita, seguida de outras 4. O Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Então, nós vimos no slide anterior um pequeno trecho desse documentário sobre o início do Espiritismo, né, como, né, o Espiritismo foi se formando no século XIX, né, em Paris, né, como é que Kardec elaborou, né, essas obras grandiosas, primorosas, né? Mas uma pergunta que sempre fazem, né, se Kardec era médium, né, se ele havia, né, o trabalho direto com a espiritualidade, né, através de mediunidade, né? E ele responde para a gente aqui, um pequeno trecho extraído da Revista Espírita de novembro de 1861, que ele diz assim: nos trabalhos que tenho feito para alcançar o objetivo a que me propunha, sem dúvida fui ajudado pelos espíritos, como eles próprios já me disseram várias vezes, mas sem o menor sinal exterior de mediunidade. Assim, não sou médium, no sentido vulgar da palavra, e hoje compreendo que é uma felicidade que assim o seja. Por uma mediunidade efetiva, eu só teria escrito sob uma mesma influência, teria sido levado a não aceitar como verdade, senão que tivesse sido dado. E talvez injustamente, ao passo que, na minha posição, convinha que eu desfrutasse de uma liberdade absoluta para captar o bom onde quer que se encontrasse e de onde viesse. Foi possível, assim, fazer uma seleção dos diversos ensinamentos, sem prevenção e com total imparcialidade. Vi muito, estudei muito e observei bastante, mas sempre com um olhar impassível, nada ambicioso, senão ver a experiência que adquiri posta em proveito dos outros. É por eles que me sinto feliz, por poder evitar os escolhos
inseparáveis de todo o noviciado. Então, Kardec não era médium. Ele teve a ajuda dos benfeitores espirituais, dos espíritos superiores, com certeza, né, absoluta. Né? E ele fala isso com uma grande propriedade de dar graças a Deus de não ser médium, porque senão ele ficaria sob a influência de uma só entidade, de um modo, né, muito... somente de um modo, né, de observação, de recebimento. E como ele não era médium, né, porque a mediunidade ela é só uma específica, que a gente vai estudar mais lá na frente um pouco, né, sobre mediunidade, ela tem característica, né, do médium, né? Então, ele não ser médium levou ele a fazer várias observações, né? Ele teve uma liberdade de observar melhor as informações, as mensagens que ele recebia, né? E ele fala uma coisa muito bacana aqui, muito séria, né? Dele não que ele pôde evitar os escolhos inseparáveis de todo noviciado. Quer dizer, nós, quando estamos iniciando um trabalho, a gente pode ter influências, né, que podem contribuir para uma realização muito equivocada desse trabalho. Então, Kardec, né, como ele não tinha nenhum comprometimento, não estava amarrado a nenhuma situação, ele teve a liberdade de observar, né, de questionar as mensagens que eram recebidas de uma forma muito séria e sobre a influência dos espíritos superiores, com certeza. Então, vamos no próximo slide. Então, nós vimos, né, que Kardec não era médium, né, que teve todo um aparato espiritual, né, que ele era orientado pelos espíritos superiores. Né, e eles nos falam que é uma verdadeira enciclopédia de ensinamentos transcendentais. A codificação foi o fruto sazonado e bendito de um plano arquitetado na espiritualidade, havendo um dos seus elaboradores concretizado a parte que lhe cabia desempenhar, já encarnado na Terra, que era Allan Kardec. Né? Então, tudo estava arquitetado no plano espiritual. Né? Kardec esteve aqui com esta missão, né, de desenvolver, de codificar todos esses ensinamentos transcendentais, né, que nos fazem compreender o porquê de estarmos aqui, o porquê que sofremos, para onde vamos, quais os objetivos de estarmos aqui encarnados, né, porque nós temos que passar por essa experiência no corpo. Né. Então, esses esclarecimentos estavam todos planejados já no plano espiritual e que Kardec aqui, encarnado, veio concretizar todo esse plano, né, arquitetado na espiritualidade. Né. Então, essas obras são contadas em números de 5, como nós já vimos, né, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Né. Todas essas obras são baseadas nos ensinos transmitidos pelos Espíritos, nas observações acerca dos fenômenos do mundo espiritual. E a sua ordem de publicação, né, dessas obras não foi arbitrária. Né? Ela teve uma sequência lógica sob orientação, né, da equipe de espíritos superiores que assistiu Kardec. Então, todas elas teve o momento certo de serem trazidas até nós, né? Sempre com orientação dos espíritos superiores. Então, aqui nós vamos ver a cronologia das obras básicas, né? Vamos ver parte a parte, né, quando elas foram apresentadas para nós. Então, em 1857, né, o Livro dos Espíritos, 1861, o Livro dos Médiuns, 1864, o Evangelho segundo o Espiritismo, 1865, o Céu e o Inferno, e 1868, a Gênese. Então, nós temos 57, 61, 64, 65, 68. Esse período levou 11 anos, né, Kardec trabalhando, né, desenvolvendo, né, essas obras, né, primorosas que nos trazem tanto esclarecimento sobre
o que sou, o que vim fazer aqui, por que sofro, para onde vou depois que eu desencarnar, é só isso que existe aqui. Essas obras, né, elas nos esclarecem, nos trazem, né, as respostas às perguntas principais da nossa vida, né? E a gente tem que relembrar também aqui, que já foi falado um pouquinho antes, que Kardec lançou o livro dos Espíritos, em 1857, mas ele já teve contato, né, com os fenômenos, né, das mesas girantes em 54, foi quando ele conheceu, né, o fenômeno das mesas girantes, foi quando o amigo levou, né, para presenciar o que no documentário fala que era uma festa, né, era uma das atrações da sociedade parisiense, né, e ele observando, né, foi conhecer, né, o que era que o amigo levou, né, para conhecer essas festas, né, e ele ficou observando. Então ele percebeu, né, que aquilo ali não podia ser. As perguntas eram feitas frívolas, como, né, só para divertimento, mas as respostas eram inteligentes, né? E em 55 ele realmente presenciou os fenômenos e depois ele começou a pesquisar, né, o que era que realmente acontecia, até que em 1857 ele lançou o Livro dos Espíritos, né? É bom da gente lembrar também que Kardec desencarnou em 1869. Né? Ele levou 11 anos nesse trabalho, né, nessa missão que veio aqui na Terra, e quando ele concluiu, né, as obras básicas, né, ele veio a desencarnar. É certo, né, que por conta do excesso de trabalho, né, que ele tinha, né, era um trabalho, né, de convite, né, a elaboração dessas obras foi um trabalho, né, grandioso, né, que acabou minando, né, um pouco da sua saúde. Né? Então, vamos para o próximo slide. Então, aqui, né, nós fizemos esse enquadramento aqui, que nós temos como obra principal, né, a primeira obra, né, Perguntas e Respostas, né, que Kardec elaborava, nós vamos ver com mais detalhe, e o desdobramento desse livro nos trouxe as outras 4 obras. Né? Então, o Livro dos Espíritos, né, é uma obra completa de perguntas e respostas, e o desdobramento desse livro é que nos trouxe o Livro dos Médiuns, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, né, que nós chamamos do nosso Pentateuco Kardeciano, né, porque foi elaborado por Kardec. Né. Essa aqui é a primeira edição do Livro dos Espíritos, né? A primeira edição foi em 18 de abril de 1857 e constavam de 501 perguntas, né? O Kardec trabalhou com as jovens médias Caroline e Júlia Baudin e com a senhorita Jafé. Aqui nós temos uma imagem do local onde foi lançado a primeira edição do Livro dos Espíritos, né, na Palais Royal, na Livraria Dentu, na Galeria Orleans, né, uma imagem da época, né, que era um local, né, muito frequentado, né, que está no Reformador de abril de 2004. Né. O Livro dos Espíritos, né, que é a primeira obra, né, da codificação, ela encerra as bases fundamentais do Espiritismo. Né? De acordo com a folha de roxo, né, como nós estamos mostrando aí, né, estão registrados, né, escritos, lavrados, né, todos os princípios da doutrina espírita, né, que vai falar sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos, relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade, segundo os ensinos dados por espíritos superiores, com o concurso de diversos médios recebidos e coordenados por Allan Kardec. Né? A primeira edição, como nós vimos, né, tinha uns 501 questões, né,
que contém o ensino dado pelos espíritos liderados, né, pelo Espírito de verdade, e receberam as mensagens, como nós já vimos, né, a senhorita Jafé, as jovens médias Caroline e Julie Baudin. E essa edição, né, a segunda edição, né, que foi lançada em março, né, editada em março de 1860, Kardec considerou como definitiva. Ela teve ajuda de outros médiuns, né, que na segunda edição já são 1018 questões, né, que foram elaboradas, catalogadas, né, com auxílios de filósofos, matemáticos, né, os intelectuais, os pesquisadores da época, né, que ajudaram, né, Kardec na compilação, né, das perguntas, né, mandando para outros médiuns, né, e recebendo as respostas, e Kardec fazendo toda a análise, né, das respostas, o consenso entre as respostas dos médiuns, né, para que ele pudesse realmente, né, de uma maneira muito séria, né, pelo trabalho, pela missão que ele estava desenvolvendo, né, já colocar nessa segunda edição, né. Então, foi um trabalho, né, gigantesco, né, de Kardec, porque vocês imaginam a época, né, que Kardec, né, com a ajuda dos espíritos superiores, né, elaborou essa obra, as obras da codificação do espírito do século XIX, início, né, ainda, né, começando a Revolução Industrial, né, então não deve ter sido muito fácil, né. A gente fica imaginando nós aqui hoje em dia, né, com a facilidade, né, da tecnologia, né, eu fico pensando como não deve ter sido, né, fácil para toda essa equipe, né, de Kardec, né, desse trabalho de Kardec não deve ter sido, né, fácil, mas ele, né, como missionário que veio até nós, né, nós só temos muita gratidão, né, por Kardec, né, de ter trazido, né, ter desempenhado a sua função, seu trabalho, sua missão de uma maneira grandiosa. Este livro, né, na sua estrutura geral, né, essa já é a edição definitiva, né, ela é composta de uma introdução, onde contém a síntese da doutrina espírita. É aí que também nós vamos conhecer novos termos criados por Kardec, como espírita, espiritistas e espiritismos, né, que foram criados por Kardec para indicar a crença, né, na existência dos espíritos e nas suas comunicações, né, do mundo dos espíritos com o mundo corporal. Depois nós vamos ter os prolegômenos, né, que é a introdução geral da obra, né? E é interessante da gente notar que tem, né, logo em cima, né, uma cepa, um desenho que foi desenhado pelos espíritos, né, para que Kardec colocasse ali em cima, né, do início dos prolegômenos, né? E vai nos dar a conhecer, né, a maneira, né, de como foi revelada a doutrina, a autoria e a finalidade do livro, os espíritos que concorreram para a execução desta obra, né, e trechos de mensagens, né, transmitidas a Kardec, né, sobre a sua missão de escrever o livro dos espíritos, né. Vocês veem que coisa grandiosa, né? No corpo da obra, né, nós temos, né, a divisão em 4 partes, né, que na primeira parte nós temos das causas primárias, das causas primeiras, né, que nós vamos trabalhar Deus, elementos gerais do universo, criação, princípio vital. Na segunda parte, nós vamos trabalhar, vamos conhecer do mundo espírita, o mundo dos espíritos, né? Os espíritos, a encarnação dos espíritos, a volta do espírito, né?
distinta a vida corpórea, né, a vida espiritual. Nós vamos também conhecer a pluralidade das existências, né, a vida espírita, a volta do espírito, a vida corporal, né, encarnação, reencarnação, emancipação da alma, né, a intervenção dos espíritos no mundo corporal, as ocupações e missões dos espíritos, os 3 reinos, né. Na parte terceira, né, nós vamos trabalhar, conhecer, estudar as leis morais, né, a lei divina ou natural, leis de adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade, justiça, amor e caridade, a perfeição moral. Então, essa parte 3, né, ela está dividida em 10 leis, né, e são muito interessantes da gente estudar, né. E a quarta parte, né, está dividida, nós vamos tratar sobre as esperanças e consolações, né, penas e gozos terrenos e penas e gozos futuros. Conforme a gente observa, né, é bom da gente lembrar, né, refletir que a divisão das matérias não foi feita de modo arbitrário, aleatório, né, mas ao contrário, tem uma correspondência lógica. Quando você estuda, né, que você vai, né, realmente se aprofundar no livro dos Espíritos, você vê a interação, os links como são feitos, como a gente diz hoje em dia, né, como eles estão linkados de uma forma lógica, né, que é bem legal mesmo da gente observar isso, né. A sequência de pensamento é de uma forma assim bem, né, lógica, nada é por acaso ali, né. E elas são distribuídas de uma ordem metodológica, parte de questões mais gerais, né, para as especiais. De igual modo, começam por especulação de ordem transcendental e ainda até problemas práticos, né, próprios da natureza humana. Nossa, é uma obra fantástica, né? E na conclusão, né, composta de 9 itens, na qual o codificador mostra as consequências futuras dos atos, né, da nossa vida presente, retomando os conceitos básicos da doutrina espírita, né, que vai dar, né, o arremate final para a obra, né. Então, nós realmente precisamos conhecer, estudar, aprofundar o estudo desta obra magnífica. Bem, tendo Kardec, né, terminado, né, o trabalho de construção da coluna central da codificação dos espíritos, né, que é o Livro dos Espíritos, né, foi chegado o momento, né, de Kardec, né, estudar e expor aos homens os aspectos experimentais implícitos na doutrina espírita, né. Então, sobretudo que se diz respeito à mediunidade, né, à prática da mediunidade. O mais importante desses aspectos pode ser o instrumento, que é o instrumento de comunicação entre os 2 mundos, o mundo espiritual e o mundo material. Então, né, quando chegou esse momento, Kardec nos trouxe, né, através do desdobramento do Livro dos Espíritos, né, o Livro dos Médiuns, né. Ele lançou esse livro em janeiro de 1861 e vai tratar, né, de tudo, né, tudo sobre as manifestações, a parte científica dos fenômenos mediúnicos, né. Todos esses aspectos são tratados nessa obra, né. Na sua face de roxo, né, do livro, né, nós, né, colocamos aqui que o Livro dos Médiuns, né, é um espiritismo experimental ou guia dos médiuns e dos evocadores. Ensino especial dos espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações, os meios de comunicação com o mundo invisível, o desenvolvimento da mediunidade, as dificuldades e os tropeços que se podem encontrar na prática do espiritismo, né. É um segmento, né, do Livro dos Espíritos. Então, aqui nesse livro, nós vamos conhecer, compreender o fenômeno da comunicação entre os 2 mundos, né.
Por que que alguns são médios, outros não são médios? Como é que é feita, né, esse intercâmbio material com o espiritual? É uma obra, né, muito explicativa, né, que nos traz, né, sobre os fenômenos, né, de uma maneira muito clara, né, muito prática de você compreender o fenômeno da mediunidade, né? E ele nos faz também, né, através das comunicações que foram trazidas, né, como é o processo, né? Nessa obra você compreende o fenômeno, principalmente para aqueles que são médiums, né? E ainda tem muita dificuldade, né, dessa sensibilidade mais aguçada, né? Que alguns têm, né, que às vezes não compreende e sofre por isso. Esse livro nos esclarece, nos explica, né, como é o processo, né, como é que ocorre isso, por que que alguns são médios e outros não são, de uma maneira ostensiva, né? Então é uma obra que todos nós precisamos estudar. Bem, o livro dos médiuns, né, nos seus princípios básicos de sua construção, ele decorre da segunda parte do mundo dos espíritos, né, em que é tratado sobre a vida espírita, a volta do espírito à vida corporal, trata também da emancipação da alma, da intervenção dos espíritos no mundo corporal, das ocupações e missões dos espíritos dos três reinos, o aprofundamento desses itens que são tratados no livro dos Espíritos é que vai, né, desencadear o livro dos médiuns, por Kardec. Né? Esse aprofundamento do livro dos médiuns, como já foi dito, né, vai nos trazer conhecimentos mais profundos, né, dentro da comunicação do mundo espiritual e do mundo material, né? Porque a comunicação entre os dois mundos, né, o corporal, material ou visível, com, né, o imaterial, incorpóreo ou invisível, como queira, é uma premissa básica do espiritismo, né? Então, essa comunicação disciplinada, orientada para as suas verdadeiras finalidades, né, vai ser conseguida e mantida desde que apliquemos a técnica da sua realização, né, conforme os ensinamentos trazidos por Allan Kardec nessa obra, né, que estão contidas, né, no livro dos médiuns. Né. As matérias aí estão organizadas em duas partes. A primeira vai tratar das noções preliminares em 4 capítulos, e a segunda parte em 32 capítulos sobre as manifestações espíritas. Né. O livro dos médiuns reúne o ensino especial dos espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações, os meios de comunicação com o mundo invisível, psicofonia, psicografia, né, evidência, entre outras capacidades, né, entre outras, o desenvolvimento da mediunidade, as dificuldades e os tropeços, né, que por falta de conhecimento, muitos, né, médios, né, sofrem, né, não conseguem compreender o fenômeno, por que está ocorrendo, como é que ocorre, né, sofrem e às vezes, né, se deixam perder por um caminho muito triste, né, porque a mediunidade, né, ela tem uma finalidade de ajudar, né, de colaborar, de acolher os nossos irmãos do outro lado do mundo, né, espiritual, que estão sofrendo. É um trabalho voltado para o bem. Né? Então, a comunicação mediúnica, né, ela precisa ser bem desenvolvida, bem esclarecida, né, para que esse trabalho, né, de socorro aos irmãos aflitos no outro plano, né, possam ser realizados. Né? Então, a importância do conhecimento, né, desse mundo espiritual, das comunicações, né, de como é que ela ocorre, né,
dos tipos de mediunidade, né? Como é que você pode desenvolver, né? Então, ela é muito importante justamente para este intercâmbio de ajuda, de socorro aos nossos irmãos do outro plano. Então, dando prosseguimento, né, ao estudo das obras básicas do Espiritismo, nós temos agora a terceira obra, né, publicada por Kardec em abril de 1864, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Né? E na sua folha de rosto, né, ele nos explica que o Evangelho segundo o Espiritismo, com a explicação das máximas morais do Cristo, em concordância com o Espiritismo e suas aplicações às diversas circunstâncias da vida, por Allan Kardec. E nos fala também que a fé inabalável só o é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Trata-se da formulação das leis que regulam a vida do espírito, indicam como o homem ou o espírito deve ou não deve proceder, dizem respeito à conduta, ao comportamento dos espíritos e é a condição única e verdadeira para a felicidade dos espíritos. Então, não tem meio termo, o caminho é só um, indicado pelas máximas do Cristo, né, que tem uma ligação com os ensinamentos trazidos pela doutrina espírita. Né? E tem uma curiosidade aqui, né, que ela foi publicada em 1864, em abril de 1864, com o título, né, Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. A partir da segunda edição, em 1865, que surge esse novo nome, o Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Então, essas modificações, né, são interessantes da gente conhecer também. Né? Bem, agora, né, a estrutura geral da obra, né, ela é baseada na terceira parte do Livro dos Espíritos, né, que são as leis morais. Né? Então, os princípios básicos para a construção do Evangelho segundo o Espiritismo foram as leis morais, né, que são lei divina, ou lei natural, lei de adoração, lei do trabalho, lei de reprodução, lei de conservação, lei de destruição, lei de sociedade, de progresso, de igualdade, liberdade, né? Lei de justiça, amor e caridade. Né? Essas foram aprofundadas dentro, né, da doutrina espírita com as máximas do Cristo. Né? É importante a gente ressaltar aqui que Kardec trouxe os ensinamentos do Cristo, né, e ele fala, né, que ele argumenta, né, que ele escolheu, né, o ensino moral do Cristo para a elaboração deste livro, constituindo-se, então, né, os princípios da moral evangélica em objeto exclusivo desta obra. Né? Então, a moral evangélica, né, ela é a base fundamental dessa obra. Né? E é interessante, né, que as máximas do Cristo são agrupadas e classificadas metodicamente de acordo com a sua natureza, né? Não mais em ordem cronológica, como nós temos nos evangelhos. Né? Então, ele pegou as máximas do Cristo e agrupou, né, dentro do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, conforme a natureza. Né? Por exemplo, né, quando você está perda de entes queridos, você tem uma parte do Evangelho segundo o Espiritismo que trata justamente sobre as perdas dos nossos amados, que nós chamamos das consolações. Né? Por exemplo, quando você quer trabalhar um pouco da sua reforma íntima, tem uma parte do Evangelho, né, segundo o Espiritismo, que traz as máximas do Cristo, né, referente à sua transformação moral. Né? Muito interessante quando Kardec, né, conseguiu fazer, né, essa analogia, né, e colocar de uma forma bem metódica, bem orientada, né, conforme a natureza do que você está passando. É bem bacana de você estudar. Nós trazemos aqui alguns destaques, né, desta obra, né, do Evangelho segundo o Espiritismo. Primeiro, assim, que o ensino moral que dele decorre é terreno de todos os cultos que podem reunir-se. Quer dizer, essa parte moral, né,
não há contradição em nenhuma crença, né? Todos que são seguidores do Cristo, né, são unânimes, concordam com toda essa parte moral, né, que decorre, né, nesta obra, né? Que as relações sociais que nele se fundam obedecem à mais rigorosa justiça, né? Que o roteiro que dele se depreende conduz à felicidade vindoura, esclarecendo e consolando. Faculta a compreensão do verdadeiro sentido dos pontos ininteligíveis dos evangelhos, da Bíblia e dos autores sacros. E as instruções dos Espíritos são verdadeiramente as vozes dos céus que vêm esclarecer os homens e convidá-los para a prática do Evangelho. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, que traz as máximas do Cristo de uma maneira mais clara, né, para que a gente compreenda, né, porque quando Cristo veio até nós, né, nós ainda não tínhamos uma capacidade, né, de compreender as suas mensagens, né? E com o Evangelho segundo o Espiritismo, né, com a doutrina espírita, fazendo, né, esse clareamento para nós das máximas do Cristo, ficou muito mais fácil de nós compreendermos todas as mensagens que o Cristo nos fala, nos trouxe, né? E sem nenhuma discordância, né, das outras crenças, das outras religiões. Todas elas são unânimes, né? E concordam, né? Não há modificação nenhuma desses ensinamentos, né? E é interessante, né, porque quando ele fala que essas instruções dos Espíritos são verdadeiramente as vozes dos céus, que vêm nos esclarecer, convidados à prática do Evangelho. É um convite que para todos nós, da prática do Evangelho de Jesus, né, no nosso dia a dia, nas nossas vidas, né? E com esses esclarecimentos, né, das mensagens, das máximas, das palavras que Jesus nos trouxe, o que é que ele queria dizer realmente, né? Com essas explicações fica muito mais fácil para nós colocarmos no nosso dia a dia as máximas do Cristo. Vamos agora, né, estudar um pouco sobre a quarta obra publicada por Allan Kardec, né, cujo título é O Céu e o Inferno, né? Na sua folha de rosto, né, ela nos diz que o céu e o inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo, exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual, sobre as penalidades e recompensas futuras, sobre os anjos e demônios, sobre as penas, etc., seguido de numerosos exemplos acerca da situação real da alma durante e depois da morte. Então, aqui nos traz esclarecimento do que acontece após o nosso desencarne, né? O que acontece com o espírito quando ele deixa o corpo material. Vamos para o céu, vamos para o inferno, como foi colocado na nossa cultura milenar, né? Que existe céu, existe inferno. Então, aqui ele vai abrir, né, esse conhecimento, vai nos esclarecer, né, de como é, né, o que é que tem após a morte, como é o plano espiritual, né? Então, é um esclarecimento profundo sobre a vida espiritual, sobre como nós, espíritos, após o nosso desenlace, o nosso desencarne, como é que nós, né, para onde nós vamos, né? Se nós vamos para um bom lugar, né? Como é que é este bom lugar, né? Bem interessante, e traz também vários depoimentos de espíritos já no plano espiritual, né? De como é que foi a passagem deles, né? Após a morte, né? Do corpo físico, né? Ele vai falar também, né? Sobre a justiça divina, né? Porque nós fomos criados, né, dentro de uma cultura, né, que nos faz, né, ter uma falta de conhecimento, inclusive, né, que fala muito em céu, inferno, né, purgatório, né? Então é muito difícil a gente compreender a morte, né, com todos esses conhecimentos equivocados, né, que foram trazidos para nós, né? E esse livro nos traz justamente o esclarecimento, né, inclusive sobre justiça, né?
Porque como é que nós podemos conceber, né, da gente ficar separado dos nossos entes queridos, nós amamos, né? Se eu vou para o céu, né, o meu ente querido vai para o inferno, ou vice-versa, se eu vou para o inferno, meu amado, meus filhos vão para o céu, como é que eu fico? Vamos ficar separados? É uma coisa que não, é muito equivocada, né, que foi nos passado, né? E aqui nesse livro nos traz um esclarecimento profundo, né, que nós continuamos, né, a verdadeira vida, né, que vamos nos reencontrar, que pode demorar um pouquinho, né, por conta da nossa vivência, né, aqui no mundo material, né, mas que todos nós, indistintamente, vamos nos reencontrar, os nossos amores, né. Então é bem interessante, né, porque nos traz esclarecimento sobre como é a vida espiritual, né. E o seu escopo, né, seu principal escopo é nos explicar sobre justiça de Deus à luz da doutrina espírita, né? E ele está dividido em duas partes, né? Na primeira parte, ele traz para a gente um exame comparado das doutrinas religiosas, né, como eu falei para vocês, sobre a vida após a morte, né? Vai nos falar também sobre morte de crianças, né, seres nascidos, né, com deformações, sobre aqueles que desencarnam por acidentes, né, coletivos, né, sobre a imortalidade da alma, sobre a reencarnação, né, que a gente sabe que nós somos imortais, que nós estamos passando, vivendo uma experiência no mundo material, que voltaremos para a pátria espiritual e que retornaremos para a vida material nesse processo de ir e vir, sempre no aprimoramento do ser, né? Então, o céu e o inferno nos mostra muito isso, né? Ele também traz temas como anjos, né, céu, demônios, né, inferno, penas eternas, né, purgatório, né, sobre o temor da morte, porque temos temor da morte, né? Então são temas assim, variadíssimos, assim, importantíssimos para nos esclarecer sobre o após a morte, né? Porque a gente está muito preso aqui no aqui e agora, né? E a gente às vezes deixa de compreender, de estudar sobre o após a morte, né? Porque o nosso hoje, né, já nos dá um indicativo de como será o nosso amanhã, né? Então a minha reencarnação já está aqui sendo construída no meu dia a dia de hoje, né, no meu presente, né? Então é muito esclarecedor esse livro. E na segunda parte, né, é resultante de um trabalho prático, né, reúne vários depoimentos, várias dissertações de casos reais, né, de narração de espíritos infelizes, felizes, né, de espíritos que em condições medianas, né, de sofredores, de espírito suicida. Eles trazem na segunda parte esse depoimento desses espíritos que já foram, né, e que como foi, né, por que sofreram, porque tem os infelizes, porque tem os infelizes, né? É muito bom da gente conhecer, né, porque nos traz esclarecimentos, reflexões de do que é que eu estou fazendo aqui e agora, né? Então, esses depoimentos nos trazem, né, conhecimento, né, sobre o nosso presente de hoje, né? Então, é bem bacana da gente estudar. Então, aqui nós vamos ver, né, que ele é um desdobramento do Livro dos Espíritos, da parte, né, da quarta parte, né, sobre penas e gozos terrenos, penas e gozos futuros, né? E que esse aprofundamento desse estudo é que nos vai dar um livro, o céu e o inferno, né? A cada um segundo as suas obras, né? Vai nos falar sobre o mecanismo da justiça divina em consonância com o princípio evangélico, né? Então, ele faz um aprofundamento dessa parte do Livro dos Espíritos, né? Que é a nossa coluna central da doutrina espírita. E como destaques na obra O Céu e o Inferno, nós trazemos que ele esclarece o ser humano sobre o seu destino,
Ele examina as diversas crenças sobre o céu e o inferno, os anjos e os demônios, as penas e as recompensas futuras. Ele refuta o dogma das penas eternas. Ele desmistifica com estudo de casos a vida além túmulo para afirmar a fé no futuro e na justiça de Deus. Bem, e por último, das obras básicas, né, fechando o ciclo das obras básicas da codificação, nós temos a Gênese, né, que foi publicada em janeiro de 1868. E na sua folha de rosto, né, nos fala que a doutrina espírita, a resultado do ensino coletivo e concordante dos espíritos, a ciência é chamada a constituir a Gênese de acordo com as leis da natureza. Deus prova sua grandeza e seu poder pela imutabilidade das suas leis e não pela abrogação delas. Para Deus, o passado e o futuro não são o presente, né? Então, é uma explicação bem clara, objetiva da formação do mundo, a nossa gênese, né? Sobre todos os aspectos, né? Sobre os milagres, né? Vai nos falar, nos esclarecer, né? Para a época, então, foi reveladora mesmo todos esses conhecimentos trazidos através desse livro, né? A Gênese. Então, a base para a construção deste livro foram, na primeira parte, as causas primeiras, elementos gerados do universo, criação, princípio vital. Na segunda parte, mundo espírita, intervenção dos espíritos no mundo, ocupações e missões dos espíritos, os três reinos. Terceira parte, as leis morais, leis de conservação, leis de destruição, né? Então, ela vai proporcionar para todos nós uma imersão em grandes temas de interesse universal, de uma maneira lógica, racional e reveladora, né? Essa divisão em 3 pontos, como nós vimos na primeira parte, a origem do planeta Terra, de forma coerente, sem interpretações misteriosas e mágicas, né? É interessante da gente conhecer, né? Que a gente vai entender, né, o que é que ele está querendo dizer, né? Na segunda parte, né, do mundo espírita, né, a intervenção dos espíritos, ocupações, missões, né, ele vai abordar os milagres, né, os fenômenos naturais, né? E na terceira parte das leis morais, ele vai trazer para a gente as predições do Evangelho, os sinais do tempo, né, a nova geração, a geração nova, né? Nessa transição que estamos passando, nós vamos nos esclarecer, né, sobre todo esse processo, né, de transformação que o planeta passa, que a humanidade passa, né, nesse momento que agora, atualmente, nós estamos, né, nessa transição, né, de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, né? Então, a Gênese nos traz de uma maneira bem racional, né, esses ensinamentos, né? É bem bacana da gente, né, ler para a gente poder compreender o que é que está acontecendo no mundo, né? Esses acidentes, né, esse cataclisma, né, a epidemia, né, Covid, tudo isso a gente consegue compreender dentro, né, dessa abordagem que é trazida, né, que foi trazida por nós, olha só há quanto tempo, né, e tão atual, né, tão esclarecedora para todos nós. Então, como destaques, né, desta obra, nós trazemos que ela trata dos problemas genéticos da evolução física da Terra, abrange as questões da formação e desenvolvimento do globo terreno e as referentes passagens evangélicas e bíblicas, e explica à luz da razão os milagres do Evangelho. Eu estou trazendo aqui para vocês, né, esse livro, né, chamado Obras Póstumas, né, que só foi publicado 21 anos após a desencarnação de Kardec, né? E ao lado das obras da codificação, que formam o Pentateuco kardeciano, Obras Póstumas constitui valiosa contribuição
ao esclarecimento de vários temas fundamentais do Espiritismo, né? Na segunda parte, né, Kardec relata com detalhe como foi a sua iniciação no Espiritismo, a revelação da sua missão, a identificação de seu guia espiritual, além de outros fatos relacionados a acontecimentos pessoais. Este é um outro livro, né, de Kardec, que foi publicado em 1859, né, que ele apresenta as noções elementares do mundo invisível pelas manifestações dos espíritos, né, e com um resumo dos princípios da doutrina espírita e resposta às principais objeções que podem ser apresentadas, e contém a biografia de Allan Kardec, né. É interessante esse livro para quem está iniciando, né, que quem quer conhecer um pouco do Espiritismo, né, esse é um livro muito interessante para a gente, né. E essa eu estou trazendo aqui para vocês a Revista Espírita, que foi editada por Kardec, né, composta de 12 volumes, referente aos anos de 1858 a 1869, e é um manancial de informações para o estudante do Espiritismo. Nela, Kardec explicava, à luz da doutrina espírita, fatos que aconteciam na época, do dia a dia, né? Ele fazia relações dos acontecimentos cotidianos com o Espiritismo, né? Publicava mensagens, escrevia artigos, refutava os detratores do Espiritismo, né? Kardec, além de todo esse trabalho maravilhoso que ele fez, ele ainda tinha tempo, né, de escrever uma revista espírita, né, muito interessante. Então, nós fechamos, né, o ciclo das obras básicas e nós vamos trabalhar um pouco sobre os expoentes do Espiritismo nascente. No livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, né, no capítulo 22, né, diz assim, tem uma parte, né, que diz assim: em uma de tais assembleias, presidida pelo coração misericordioso e augusto do Cordeiro, fora destacado um dos grandes discípulos do Senhor para vir à Terra com a tarefa de organizar e compilar ensinamentos que seriam revelados, oferecendo um método de observação a todos os estudiosos da época. Foi assim que Allan Kardec, a 3 de outubro de 1804, via a luz da atmosfera terrestre na cidade de Lyon. Então, esse livro é muito bacana da gente ler, porque mostra como a espiritualidade, né, arquitetou, né, toda essa a vinda de Kardec, né, para a codificação espírita, né, para o trabalho de trazer para todos nós a condição espírita. Mas no mesmo livro, né, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, nesse capítulo 22, né, ele nos fala também que, segundo os planos do trabalho do mundo invisível, o grande missionário Allan Kardec, no seu maravilhoso esforço de síntese, contaria com a cooperação de uma pleia de auxiliares da sua obra, designados particularmente para coadjuvá-lo nas individualidades de Leon Denis, que efetuaria o desdobramento filosófico, de Gabriel Delany, que apresentaria a estrada científica, e de Camille Flammarion, que abriria a cortina dos mundos, desenhando as maravilhas das paisagens celestes, cooperando assim na codificação kardeciana no Velho Mundo e dilatando-a com os necessários complementos. Então, tanto Leon Denis como Camille Flammarion, eles empregaram suas características peculiares nos esforços de pesquisa psíquica, fazendo assim coro com Delany nas conclusões sobre a verdade da sobrevivência após o decesso carnal. Gabriel Delany, por sua vez, não se limitou ao trato exclusivo das questões científicas, procurando sempre associá-las aos aspectos filosóficos do espiritismo. E Flammarion, além de um descortinador de astros e pesquisador psíquico, cuidou, como não poderia deixar de ser, dos desdobramentos filosóficos de suas concepções alinhadas ao espiritismo. Todos os membros dessa equipe tiveram seus momentos de interação no plano físico. Gabriel Delany era filho de Alexandre Delany, amigo íntimo de Kardec, tendo sido sua mãe um dos médios que serviu de instrumentos à obra da codificação. Flammarion trabalhou como médium na Sociedade Espírita de Paris. Leon Denis, por sua vez, encontrou Allan Kardec, quando este passou algum dia na pacata cidade de Tours, onde morava Denis. Delany, Flammarion e Denis eram companheiros de atividades espíritas no Congresso Espírita Internacional, realizado em Paris, de 16 a 17 de setembro de 1900, trabalharam juntos, realizando tarefas de destaque, e no ano de 1925, também em Paris, sob a presidência de Denis, Delany teve participação ativa.
Então, aqui nós temos algumas obras de Leon Denis, que talvez tenha sido o maior escritor espírita de todos os tempos, né? Então, nós temos aqui que vale a pena, né, conhecer, né, para você ver o trabalho realizado, né, da codificação espírita com esses expoentes do espiritismo, né? Então, nós temos o Problema do Ser, do Destino da Dor, temos o livro Depois da Morte, No Invisível e o Grande Enigma, que são obras, né, fantásticas de Leon Denis, que vale a pena o estudo. E todas as obras de Leon Denis revestem da mesma fidelidade às obras básicas do Espiritismo, né, mostrando que, no ímã da sua consciência, permanecia indelével o compromisso assumido no plano espiritual. Diria Leon Denis ao final da sua reencarnação: a esta hora, minha alma recolhe-se e liberta-se por antecipação das amarras terrestres, vê e compreende a finalidade da vida. Consciente de seu papel aqui embaixo, reconhecia os favores de Deus, não ignorando o porquê da sua vida e seu comportamento. Bendiz a vida pelas dores e provas salutares, reconhecendo-as como instrumentos de educação e elevação. Bendiz a vida terrestre com o pensamento de retornar mais tarde em nova existência para trabalhar ainda, sofrer, aperfeiçoar-se e contribuir para o progresso deste mundo da humanidade. Que depoimento maravilhoso, né? E aqui nós temos a obra literária de Gabriel Delane, né, que era proveniente de uma família espírita. Então, naturalmente, ele teve acesso às ideias espíritas desde cedo, né, integrando a equipe de Kardec, segundo a incumbência que lhe fora conferida pela espiritualidade superior. Delane dedicou-se especial aos aspectos científicos da doutrina. Então, seus livros, né, importantes, né, dentro do que nós temos, né, ele tem o Espiritismo perante a ciência e a alma é imortal, né, trabalhos brilhantes de Gabriel Delane. Bem, nós temos Camille Flammarion, né, que revelou desde a infância seu autodesenvolvimento intelectual. Aos 4 anos sabia ler, aos 4 anos e meio escrever e aos 5 anos conhecia rudimentos de gramática e aritmética. Aos 16 anos escreveu seu primeiro livro, Cosmogonia Universal, de 500 páginas. Aos 19 anos, teve seu primeiro contato com o espiritismo, quando, ao passar por uma livraria, abriu certo livro numa página e se deparou com o subtítulo Pluralidade dos Mundos. Era o livro dos espíritos. Incontinente, procurou Allan Kardec e passou a frequentar reuniões da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, exercitando suas faculdades mediúnicas. Pouco tempo depois, foi convidado por Kardec para ingressar na sociedade como membro associado livre. Entre os seus livros, nós temos Deus na Natureza, O Desconhecido, Os Problemas Psíquicos e a Morte e o Seu Mistério. Então, nós podemos ter uma ideia do grandioso trabalho desenvolvido por esses 3 grandes vultos do espiritismo nascente, os quais, desenvolvendo os ensinos dos espíritos superiores sintetizados por Allan Kardec, contribuíram para que as luzes da doutrina espírita chegassem aos nossos dias, iluminando por vida a humanidade, né? Só para a gente conhecer, né, Flammarion, né, ele foi amigo de Allan Kardec, né, o codificador do espiritismo, né? E Flammarion se tornou também espírita nos anos de 1860. E ao pé do túmulo de Kardec fez um discurso de funeral em sua homenagem, afirmando que o mesmo que Allan Kardec era o bom senso materializado. Nesse discurso, na sua íntegra, está no livro Obras Póstumas. Quem tiver curiosidade de conhecer, né, é só ler um pouquinho mais, né, nas Obras Póstumas. Então, eu agradeço vocês agradeço a todos, né, desculpa, ficou um pouco longa essa exposição, mas era necessário a gente, além de conhecer as obras básicas, que são, para nós, né, os nossos livros de estudo, de conhecimento, de aprofundamento, nós precisávamos conhecer também um pouco desses nossos colaboradores que foram, né, que trouxeram tanto conhecimento para nós, além das obras básicas, né, aprofundaram, né, fecharam, né, os conhecimentos trazidos por Allan Kardec nas obras básicas, né, com seus livros, né, suas pesquisas principalmente, né, que eles eram todos pesquisadores, contribuíram, né, para poder que a doutrina espírita chegasse aos nossos dias, né, sempre fortalecido, né,
dos conhecimentos. Né? Obrigado a todos.